Olá, boa tarde. Então, pessoal, tem bastante tempo que eu não faço vídeo, mas eu costumava fazer bastante. E eu tenho pensado bastante sobre isso, porque o vídeo é uma maneira da gente trocar ideia, da gente dividir as coisas que a gente está estudando e tal. E uma coisa que eu tenho estudado, bastante do final do ano passado pra cá, é o livro de Gênesis. É um livro que eu não dava muita importância, principalmente ali nos 3 primeiros capítulos, né? A gente lê, mas a gente não percebe o tanto de coisa que a gente consegue tirar de lá. A gente aprende nos 3 primeiros capítulos sobre quem é Deus, sobre quem é o homem, sobre o que é o pecado, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher. Muita coisa mesmo dá pra gente aprender ali no começo, na narrativa da criação. E aí eu separei em 9 partes, quase nada, 9 partes. Eu vou fazer alguns vídeos bem rapidinhos, toda semana, falando sobre alguns desses temas, dessas partes. A primeira parte que eu separei se refere ali a Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 24, onde fala de Deus criando, dando ordem, né, à criação, de Deus organizando as coisas, dando sentido, colocando cada coisa no seu devido lugar. O texto começa falando: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Bonito. Então esse começo, ali até o versículo 24, ele conta uma história de Deus se relacionando com a sua criação, de Deus interagindo com a criação, de Deus dando forma à criação. Porque diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Será que a gente consegue imaginar hoje, né? Você consegue abstrair aí uma coisa sem forma e uma coisa completamente vazia, tipo, que não exista nada? Então, é uma coisa que é difícil de imaginar. Ainda mais difícil você imaginar do ser humano morar em um lugar sem forma e vazio, entende? Então, havia um caos, né? O que é uma coisa sem forma e vazio? É um caos, é uma coisa que não tem sentido, não tem propósito, uma coisa que não pode existir animais numa coisa sem forma e vazia, não pode existir seres humanos, não pode existir árvores, pássaros, peixes. Então é algo que não tem sentido, nem propósito, é algo que é o caos. E Deus, a partir da palavra dele, vai dando ordem ao caos, vai dizendo: olha, haja luz, os animais habitem nas águas, as aves habitem nos céus. Deus vai colocando cada coisa no seu devido lugar. A partir da palavra dele, ele dá ordem, ele dá sentido ao caos, às coisas. E uma coisa que é legal é que muitas vezes a gente acha que o limite, que a ordem, que o propósito é algo desnecessário, é algo que é inventado pelo homem, sabe? Mas se não houvesse ordem, função, limite, propósito, não haveria nem vida, né? Não existiria gente, existiria apenas o caos. Então, o limite, né? Ele existe em toda a criação. Tudo que existe tem um propósito, uma função, né? Uma coisa que é muito óbvia, né? Nosso corpo, nós temos um limite físico, que é a nossa pele, né? A nossa pele é um limite. Da pele para dentro é o meu corpo, da pele para fora não é o meu corpo. Tudo que existe tem um limite. E se a gente procurar
viver sem limite, sem propósito, sem sentido, a nossa vida vai virar um caos, né? Que é o que existia antes de haver a ordem de Deus na criação. E isso tudo, essa ordem, foi feita para que houvesse um propósito na Terra, para que a Terra se tornasse habitável para o ser humano, porque ela era inabitável, né? Para qualquer coisa, porque ela era um caos. Então Deus torna essa Terra habitável para o ser humano, para as coisas que Ele cria, né? Eu fico pensando que Deus, como Ele nos fez semelhante a Ele mostrou que o homem precisava habitar em um espaço, em um lugar, né? Que é a Terra. Então Deus, ele faz uma coisa muito parecida com a gente, não exatamente igual, mas eu acho que dá pra gente fazer uma analogia, né? Deus, ele pega o ser humano, caos, né? O que é o caos? Uma coisa sem propósito, sem sentido, que tá bagunçado, e ele, através do sacrifício de Jesus, ele torna esse ser humano habitável para o Espírito Santo dele, né? Paulo, ele vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos a habitação de Deus. E Deus, quando ele se relaciona conosco, ele faz a mesma coisa que ele fez com a terra, sem forma e vazia. Ele vai falando, e nisso que ele vai falando, ele vai dando ordem, as coisas vão se organizando. Então, Deus, ele habita no ser humano. Claro que ele é infinito, né? Mas Deus ainda tem o carinho de dizer, né? Que ele, Paulo vai falar, Cristo vive em vocês, sabe? Para mostrar o quanto que ele ama, o quanto que ele fez a gente para a glória dele, sabe? Então é isso, não são vídeos muito longos que eu quero fazer. E também não vou entrar em detalhe científico de data, de veracidade, se Adão e Eva existiu, se não, né? Que tem esse monte de debate aí. A ideia não é essa, a ideia é a gente tirar ensinamento, sabe? Ali dos primeiros capítulos. E é isso. Falou.